nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Carlos Arthur, formado em gastronomia em 2019. Gente, esse menino, formado em 2019, já terminou o mestrado, já está no doutorado e tem um conhecimento sobre vinhos que vocês vão aprender muito com ele. Vamos começar aqui, vocês verem que o que eu estou falando é verdade. Arthur, obrigada pela presença, por conseguir abrir a agenda para estar aqui com a gente hoje. Professora, que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que deu certo conseguir vir presencialmente, né? Fazer esse momento presencialmente, porque aqui na reitoria, nesse ambiente, nada mais agradável do que isso, né? Tão gostoso, Muito né? bom. E você não mora em Fortaleza, você mora em Camusim, né? Na verdade, eu moro em Sobral atualmente. Desculpa, você mora em Sobral. Isso, eu sou de Camusim, fiz a graduação e mestrado aqui, mas atualmente eu moro em Sobral. Eu sou docente lá do Centro Universitário INTA, Uninta. Ai, meu Deus, tá vendo? Acabou de se formar, calma. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Arthur, me conta primeiro como é fazer o curso de gastronomia. O que te inspirou? Por que escolher gastronomia, que é um curso tão saboroso? Sim. Vamos dizer assim, Vamos como dizer é assim. que veio a sua inspiração? Pronto, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei de cozinhar. Só que eu sempre via a gastronomia como uma segunda opção. Quando eu era criança, eu queria fazer direito, queria fazer a gastronomia depois, como um hobby, para depois abrir um restaurante. E aí, no ensino médio, eu troquei o direito pela engenharia, mas ainda mantive a gastronomia como segunda opção. E aí chegou um momento que eu falei, não, a gastronomia agora vai ser a primeira opção. Decidido. Aí, o momento que eu decidi que gastronomia seria a minha opção. Eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o Enem, e aí eu não fui chamado na chamada regular aqui da UFC, mas na lista de espera eu entrei. E aí eu tinha que fazer um teste de validação, porque eu estava no comecinho do terceiro ano, tinha feito um mês só. E aí fiz aquele teste de validação. Você não tinha terminado o segundo grau? Era um teste que caía todas as matérias do ensino médio inteiro, enfim, bem difícil, questões todas abertas, mas aí deu certo. Aí vim pra cá, me matriculei. Sem terminar o terceiro ano? Sem terminar o terceiro ano. Aí por isso que eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu entrei em março e em abril eu fiz 17. Entendeu? Agora tá explicado. Agora tá explicado. Exatamente. Aí, durante toda a graduação, eu já queria trabalhar com vinho. Sempre gostei muito de vinho, sempre achei muito interessante. Apesar de não ter na minha família nenhuma referência que bebesse vinho seco, que gostasse de vinho seco. Meus pais gostam de vinho suave, né? Não gostam de vinho seco. Mas aí, aquelas coisas que vêm do nada, né? Que a gente não tem como explicar. Tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que a gente é escolhido, Exatamente. Né? O vinho me escolheu. O vinho me escolheu. Quer dizer que você já entrou no curso pensando em se especializar em vinho? Pensando em se especializar em vinho, exatamente. E aí, no segundo semestre, tinha a disciplina de metodologia. A gente ia escrever um projeto. Eu escrevi um projeto sobre vinho. E aí eu comecei a me aprofundar mais sobre vinho. Aí veio a disciplina de enologia, estudei mais sobre vinho, veio o TCC. Na verdade, um dos estágios era em um grupo de restaurantes, onde tinha uma loja de vinho. Então eu aprendi muito sobre vinho nesse estágio. E aí depois veio o TCC, que eu fiz sobre os espumantes da região do Vale do São Francisco. Que maravilha. Aí quando eu defendi o TCC e saí do estágio, eu falei assim, vou fazer mestrado. Mas eu quero trabalhar com vinho. E já foi assim direto? Você mal Foi. acabou de se formar, Foi porque assim, já eu prestou? saí do estágio em julho, defendi o TCC em julho também, e aí colei grau em janeiro. E comecei a mestrado em março. Então, quando eu me colei grau, eu já tinha passado um processo seletivo no mestrado. Muito bom. Porque aqui o mestrado da engenharia é em ciência e tecnologia de alimentos. Aí eu fui primeiro me informar. Posso trabalhar com vinho? Aí a professora minha disse, pode sim, porque vinho é alimento, É né? alimento. Alimentos e bebidas, tudo é considerado alimento. É. E aí, por isso que eu quis fazer o mestrado, porque eu falei, eu vou trabalhar com vinho.
E aí você então fez a graduação no curso de gastronomia e o Isso. mestrado? O Foi em que mestrado curso? programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Mas é no curso de engenharia No curso de Engenharia de de Alimentos. alimentos. Isso. Aí eu Ah, peguei a linha de pesquisa de produtos de origem vegetal. E aí o vinho, ele entra nessa linha de pesquisa. mas que coisa bacana. Exatamente. E aí, quanto tempo foi seu mestrado? Foi 2 anos e meio por conta da pandemia. E a dissertação? A dissertação deu 3 artigos. Um está publicado, publiquei numa revista internacional. O outro está em edição e o outro está submetido. Estou aguardando deferimento ou não deferimento. Vamos torcer para que seja deferido, né? E Seja aí aceito. também sobre vinhos. Também. Qual é a temática? A temática, eu trabalhei com vinhos tintos experimentais da região do Vale do São Francisco, que é aqui no Nordeste, fronteira de Bahia com Pernambuco, que é Petrolina e Juazeiro. Então, na dissertação, você ficou também no Vale do São Francisco, igual na monografia. Isso, só que na monografia eu não cheguei a ir para lá. Eu fiz uma Ah, pesquisa documental sobre os espumantes. ah, Aí quando eu comecei o mestrado, eu falei assim, vou trabalhar com espumantes, né? ah. Aí como é que foi? Como é que foi? Depois que eu passei, eu caí para uma orientadora que era lá em Embrapa. Uma professora maravilhosa, pesquisadora excelente. Quem é a professora? Professora Ana Paula Dionísio. Ah. Ela é fenomenal. Só que para eu trabalhar com a professora Ana Paula, eu tinha que trabalhar com um projeto dela da Embrapa, financiado. Aí a gente teve uma conversa, eu falei, professora, eu agradeço. Aí ela me explicou o projeto inteiro. Eu falei assim, eu agradeço muito, mas eu entrei aqui para trabalhar com vinho. E eu não vou trabalhar com o seu projeto de castanhas. Me desculpe. Aí ela super me deu força. Ela falou assim, não, mas você tá certo. Se você vai passar 2 anos estudando uma coisa, tem que ser uma coisa que você goste. Que ame, Né? claro. Exatamente. E a Ana Paula, ela é de São Paulo, fez, acho que, não sei se doutorado na Unicamp, e fez doutorado com a pesquisadora do Laboratório de Enologia da Embrapa de Petrolina. Ela conhecia, estudaram juntas. Ela falou, eu conheço a pesquisadora, a professora Aline Biasotto. Eu falei, pronto, eu estou atrás do contato da professora Aline Biasotto. Olha Eu já que- tinha feito toda a investigação sobre a Embrapa de Petrolina e ela me passou o e-mail. Aí eu fui para a professora Lucicléia, que é a minha orientadora atual. A professora Lucicléia ama vinho, mas nunca tinha trabalhado com vinho. Aí ela falou, Arthur, eu nunca trabalhei com vinho. Falei, professor, mas eu entrei aqui para trabalhar com vinho. Aí na primeira reunião, eu cheguei com um projeto todo escrito já, para trabalhar com espumantes. Estava todo escrito, metodologias, tudo no ponto. Aí eu falei, e também tem esse e-mail aqui da professora Aline, que a gente vai entrar em contato, porque eu quero que ela me oriente, porque eu quero ir para Petrolina para estudar o vinho lá da região, lá direto na fonte. Porque eu queria colher a uva do pé, fazer o vinho e analisar o vinho lá. Não, na verdade, não, minto. Na verdade, o meu intuito era trabalhar com espumante. Então eu queria pegar os espumantes da região e analisar lá. Mas eu ia ter o contato, de qualquer forma, com os vinhedos e tal. Aí entramos em contato com a Aline, ela retornou, foi super aberta, já disse que dava certo. Só que ela deu a sugestão da gente não trabalhar com espumante, porque tinha acabado de ser feito um trabalho lá sobre espumantes. Ela falou assim, eu tenho um projeto aqui, que é o das variedades de uvas tintas. Existem as variedades que já são muito bem adaptadas lá e algumas que estão estudando agora. Ela sugeriu que eu pegasse essas variedades que estão sendo estudadas agora e produzisse uma pesquisa de caracterização fenólica e sensorial desses vinhos. Aí a gente, pronto, tá fechado. Aí nesse caso, assim, eu fui para colher a uva do pé, fazer o vinho e analisar o vinho. Assim, foi uma experiência completa. E aí Completa. rendeu os três Rendeu os 3 artigos. artigos. E agora no doutorado você vai continuar nessa Continuar temática? com vinho, mas aí eu já vou para outra região. Eu vou estudar os vinhos da Chapada Diamantina. Que bacana. Porque o meu orientador, ele é um dos grandes pesquisadores de vinho do Brasil, da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. E aí eu conhecia de nome, porque ele também pesquisou muito os vinhos do Vale de São Francisco. Então eu falei, cheguei para o professor Lucicléia e falei assim, eu quero ser orientado pelo professor Juliano Elias Pereira. Aí ela falou, pois vamos entrar em contato com ele. Eu não tinha nem começado o doutorado ainda. Isso foi em setembro do ano passado. Eu falei, vamos fazer uma reunião lá, vou mandar um e-mail para ele, me apresentando, vou mandar meu Lattes, meu currículo. E aí a gente marcou uma reunião online, eu, a professora Lucicléia e o professor Juliano, e ele já aceitou de cara. Eu falei, enfim, sobre publicações, sobre o que eu já tinha feito. E ele sugeriu trabalhar com os vinhos da Chapada Diamantina. Eu falei assim, eu quero trabalhar com o vinho.
eu quero trabalhar com você. O que que você me sugere? Ele falou os vinhos da Chapada. Aí, para a seleção do doutorado, eu tinha que escrever um pré-projeto. Eu já escrevi o pré-projeto sobre os vinhos da Chapada Diamantina. Agora, uma curiosidade. Por que os vinhos brasileiros não têm a marca mundial como tem os vinhos franceses, italianos? Isso por conta de tradição. É só tradição, É, não é qualidade. Não, nós somos recentes. Nós somos recentes. A vitivinicultura mais profissionalizada no Brasil começou no século passado. Isso por conta da história. Nós tivemos é porque assim, existem as uvas viníferas e as não viníferas. As uvas americanas são todas não viníferas. O que é viníferas é que dá um vinho A uva vinífera é a ideal para fazer vinho. para fazer vinho. São uvas que têm a casca mais grossa, tem mais compostos, menos água, mais ácido, mais açúcar. Então dá um vinho mais robusto. São as uvas próprias para vinho. São baguinhas bem pequenininhas. E os cachos são diferentes dos cachos de uva normal. E aí existem as uvas de mesa, que são as uvas não viníferas. O que a gente compra no supermercado para comer em casa? Uva Itália, uva Niágara. Aqui no Brasil, ainda hoje se faz muito vinho com uva não vinífera, que é o vinho de mesa. Se você vir no rótulo vinho de mesa, é com uva não vinífera. Se você vir no rótulo vinho fino, é com uva vinífera. E essas uvas viníferas são todas europeias. Vieram para a gente no século XVI com a colonização portuguesa. Só que nunca foi aquela coisa muito bem desenvolvida. Porque se produzisse muito vinho na colônia, ia competir com o vinho português. Faz sentido. E aí no final do século XVIII foi proibido a produção de vinho no Brasil, vinho fino, justamente para evitar essa competição. Isso foi em 1789, se não me engano. Só que em 1808, os portugueses vieram fugidos do Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, teve a abertura dos portos. Com a abertura dos portos, eles tinham que, então, produzir vinho para alimentar a corte. Então, eles tiveram que agora passar a incentivar a produção de vinho nacional. Faz sentido. Só que com uvas daqui. A uva Isabel era a principal uva plantada e incentivada por Dom Pedro II. E agora as uvas viníferas, a cultura de uvas viníferas foi retomada com a imigração italiana. Em São Paulo e no sul do Brasil. Quer dizer, então, que é recente a cultura recente. de vinho no Brasil. Mas, então, não é uma questão de qualidade. Não é questão de qualidade. Nós temos vinhos Hoje. de excelente qualidade no Brasil. E em todas as regiões que a gente faz vinho. O principal produto do Brasil é o espumante. Os espumantes brasileiros, eles competem de igual para igual com muitos espumantes no mundo. Inclusive, em alguns concursos, vinhos brasileiros já ganharam vários concursos, mostrando a qualidade realmente do nosso vinho. Então, a gente pode dizer assim, se a gente pensar do ponto de vista mercadológico, o produto como qualidade está resolvido. O que falta, e tem preço, o que falta é comunicar, Pronto. é vender, criar O marca. preço também é um problema, É, porque aqui o vinho é taxado como bebida alcoólica, na Europa é alimento. Por isso que na Europa o vinho, você pega um vinho na prateleira do supermercado por 3 euros, um vinho bom por 3 euros. Aqui no Brasil, você não consegue comprar um vinho de excelente qualidade por 20 reais, por exemplo, 30 reais. a gente até desconfia quando encontra barato. Pronto, exatamente. Porque a gente é taxado como bebida alcoólica. Então a carga tributária sobre o vinho é muito alta. E isso impede a democratização da bebida. Mas que coisa, eu não tinha ideia disso. É, Você também é sommelier? sou sommelier. Inclusive, vou receber amanhã o PIN, que é o selozinho da ABS, porque o curso que eu fiz é da Associação Brasileira de Sommeliers, que é a principal instituição brasileira que faz esse tipo de curso. E eles têm uma parceria com a Associação Italiana de Sommelier, Associação Internacional de Sommelier, desculpa. E aí essa certificação é nacional e internacional. E como é o curso? Um curso, os professores são todos de São Paulo. Então a gente precisa fazer cursos intensivos. São durante 7 meses, 7 finais de semana. Aí na sexta à noite, sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã. E assim, é uma enxurrada de informação, uma enxurrada de conteúdo. Uma pessoa que não tem formação em área de gastronomia pode fazer o curso? Pode fazer, só vai precisar estudar um pouco a mais. Porque realmente é muita informação.
Se você Tipo o chegar quê? Química? também, mas é mais região. Você precisa estudar muita geografia. Por exemplo, no Brasil. O Brasil, quais são as principais regiões que a gente faz vinho? Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha e só no Rio Grande do Sul. Campos de cima da Serra, Serra do Sudeste. Aí a gente vai para Santa Catarina, tem a Serra Catarinense. Tem São Paulo, tem Sul de Minas, tem Chapada Diamantina e Vale do São Francisco. 9 regiões no Brasil. Cada região tem suas principais uvas. Só dentro da Serra Gaúcha, a gente tem Altos Montes, tem Flores da Cunha, tem Bento Gonçalves. Então, existe muita micro-região para estudar. E tem prova Tem nessa? prova. São 3 provas escritas, de 60 questões mais ou menos cada uma, de marcar, e a gente tem que fazer uma avaliação de um vinho às cegas. Tem que dizer As às cegas. cegas. Tem que analisar o vinho. Esse vinho ele é equilibrado, o álcool é mais ou menos de quanto? A cor é tinto, branco, rosé, qual a tonalidade? É rubi, granada, púrpura. Tem que descrever o vinho todo. Os aromas, é frutado, floral, empireumático. O que é o aroma? E você tem que tentar também supor que vinho é esse. E você consegue, com, assim, blind test. Blind test. Você consegue É, identificar. você consegue fazer análise. A questão de você identificar e dizer assim, esse vinho aqui é tal vinho, é com o tempo. A Realmente com o marca aí é tempo. outra coisa, Não, a né? marca já é mais Mais difícil. difícil. Tem como você determinar a uva Ah. pelo perfil aromático. Por Ah. exemplo, o primeiro, se não me engano, o primeiro vinho era ele tinha muito aroma de ameixa, ele tinha aroma de fruta preta mesmo, ameixa, e tinha um toque mentolado. Isso é característica de Merlot. Então eu supus lá Merlot, e era um Merlot. Aí teve um vinho que tinha muito aroma tinha um toque de violeta. Um tinto com toque de O que é violeta. um toque de violeta? É um aroma da flor Da violeta. flor Da flor violeta. violeta. Ele tinha a cor púrpura. Qual o vinho que tem essa característica? O Malbec argentino. Então, conforme você vai estudando, você vai identificando qual é o perfil dos vinhos do mundo todo. É difícil, mas tem como a gente ir supondo. Se você me entregar um vinho da Austrália, eu não vou saber que é da Austrália. Mas um vinho brasileiro, um argentino, tem como a gente... Porque é uma coisa que demanda anos de estudo. E os vinhos chilenos, por que existe essa diferença entre vinhos da Argentina, vinhos da França, vinhos da Austrália? É a terra? É o clima? O que é? É a terra, o clima, tudo isso. A gente chama isso de terroir. Ah, Terroir é um termo em francês, que não existe uma tradução perfeita para o português. Tanto é que a gente chama de terroir. terroir. Se a gente fosse fazer uma associação, seria terreno. Mas terreno é um conceito limitado. Por quê? Porque o terroir, ele junta o solo, o índice pluviométrico, o clima, a temperatura, a amplitude térmica, se o clima é continental ou marítimo, se é alto ou é plano. Então, tudo isso influencia no vinho. A latitude é alta ou é baixa, tudo isso influencia na qualidade da uva e, consequentemente, vai influenciar na qualidade do vinho. É verdade que os vinhos são bons para a saúde, para o sangue, para baixar colesterol? Ou é lenda urbana para a gente beber mais? É verdade, só que é verdade, porém é um termo muito sensível você dizer assim, ele cura tal doença. O que é que o vinho tem? O vinho tem compostos fenólicos e tem muita atividade antioxidante. A atividade antioxidante, ela contribui para diminuir os radicais livres, que são os causadores de doenças. Então o vinho ele traz uma influência positiva na saúde, mas ele não é uma coisa que vou beber aqui uma garrafa e vou ficar bom. Não. Tanto é que alguns médicos recomendam ter um consumo frequente. Uma dose pequena. É isso, uma taça por dia, taça de vinho tinto, porque o branco não tem a mesma quantidade de fenólicos. Então, assim, existe a relação, inclusive estudei essa relação, né, com a atividade antioxidante e os vinhos tintos, mas é aquela coisa que a gente tem que ter parcimônia. Porque sai uma pesquisa falando dos fenólicos, depois sai uma pesquisa falando dos malefícios do álcool.
Aí a pessoa fica, tá, eu bebo ou não bebo? Né? Então, beba, mas com parcimônia. a diferença entre remédio e veneno é a dose. Exatamente. 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 Agora, o que são os vinhos orgânicos? É da uva que não tem agrotóxico? É real isso? É real. É real. Existem certificações de vinho orgânico. E é diferente o sabor? Existem pessoas que dizem que sim. Eu nunca identifiquei uma grande diferença de vinho orgânico. Na minha opinião, na minha visão, é mais uma coisa de filosofia de vida. Ah, Eu quero entendi. consumir produtos de qualidade, produtos que não tenham agrotóxicos, produtos que não sejam modificados. Então eu quero consumir uma coisa realmente natural. Então a pessoa vai optar pelos vinhos orgânicos. Da mesma forma que existem os vinhos sem sulfitos. Você vai dizer, eu não quero vinho com conservante. Existe o vinho para você. Pois é, tem essa discussão também sobre o sulfito. Sobre o sulfito. Qual é o papel do sulfito no O vinho? papel do sulfito é conservar o vinho. Quando a vinícola recebe a uva do campo, ela precisa fazer uma sulfitação para a uva não oxidar. E outra coisa, no campo, na uva, tem muita levedura natural, levedura selvagem que a gente chama. O sulfito, o intuito dele é matar as leveduras selvagens para a gente inocular a levedura isolada. Peraí, o que é a levedura selvagem? Eu vou até me arrumar aqui. Peraí, que a conversa está ficando Tá difícil. ficando legal. Tá ficando legal. Está ficando Vamos boa. lá. A levedura é um micro-organismo que faz a fermentação alcoólica. Ela é um tipo de fungo. Ela come A o levedura é açúcar. um fungo que faz a cerveja. Isso. Ela faz muitos produtos. Faz chocolate, faz cerveja, faz café, faz vinho. Toda bebida alcoólica tem que passar por uma levedura. O que a gente faz, seres humanos? Nossas células. Eles pegam o açúcar e transformam em ATP, em energia. Certo? Que é a respiração celular. A respiração das leveduras é um pouco diferente. O processo metabólico se chama fermentação alcoólica. Então, eles queimam o açúcar para se alimentar. E aí eles produzem os que a gente chama de metabólitos secundários, que é o álcool e o gás carbônico. Nós aprendemos a utilizar a levedura para fazer produtos alimentícios. O vinho é um produto que vem da fermentação. Então a levedura, ela vai comer o açúcar da uva e vai produzir o álcool. Por isso que o vinho seco, ele é seco porque seca o açúcar. Entendeu? E aí o espumante, o gás espumante é natural, vem da fermentação alcoólica. A diferença é que o espumante, ele passa por duas fermentações. A primeira fermentação ele faz o vinho base, a segunda fermentação é fechada para o gás ficar preso na bebida. E a levedura selvagem que você A estava... levedura selvagem é uma levedura que mora naturalmente nas plantas. Cada organismo vivo tem sua microbiota natural. As videiras, né, que são as plantas que dão a uva, elas possuem leveduras selvagens, bactérias, diversos micro-organismos nativos. Se você pegar uma casca de uva e analisar, lá tem muitos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem gerar uma fermentação. Só que essa fermentação, ela não vai ser a ideal para o que a gente quer. Quem vai fazer a fermentação ideal, do jeito que a gente quer, é a Saccharomyces cerevisiae baianus, que é a cepa de levedura Saccharomyces ideal para fazer vinho. Então a gente mata todas as leveduras naturais e inocula a levedura que a gente quer, que é a levedura isolada. E o sulfito entra com que função? O que é o sulfito? O sulfito, a gente coloca ele, é um pozinho, que é metabisulfito de potássio. Quando a gente bota esse pozinho, ele se converte num gás. E esse gás mata as leveduras selvagens. E evita que a uva oxide. Então quer dizer que o sulfito conserva. Ele conserva. Isso no início da fermentação. Quando a gente termina o vinho, a gente bota mais sulfito, que é para conservar o vinho, para evitar que o vinho oxide e vire vinagre. O mais tempo de prateleira. Mais tempo de prateleira. Exatamente. Só que tem pessoas que dizem que o sulfito dá dor de cabeça. Existem alguns dados, só que não são exatamente conclusivos. Então, o que se fala?
beba Com bebendo água. moderação. Com Ah, moderação bebendo água, que isso vai evitar que você tenha dor de cabeça. Porque não necessariamente a dor de cabeça vem do sulfite, entendeu? Existem hum, pessoas que acreditam que sim, existem pessoas que acreditam que não. às vezes a dor de cabeça vem da quantidade, Às né? vezes pessoas contraem. Como eu trabalhei produzindo vinho no mestrado, eu sei que o sulfito é importante. Inclusive, um dos meus artigos foi sobre deterioração de vinho. E eu estudei toda essa cadeia metabólica de como o vinho estraga. E quando você não tem sulfito, o vinho estraga mais rápido. É verdade que a garrafa, quando tem o fundo bem fundo, é melhor. Quanto mais raso o fundo da garrafa de vinho, mais novo, menos Não, bom. isso 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 é lenda urbana. é É lenda lenda, urbana. pois eu compro vinho pelo fundo da Pelo fundo. garrafa. Mas vamos lá. Se o fundo da garrafa indicasse mais qualidade, Hum, todo produtor ia querer comercializar seu vinho numa garrafa com fundo maior. Aí ele ia subir o preço. Entendeu? Como não existe um controle sobre isso, a pessoa podia produzir um vinho de péssima qualidade e botar e uma. botar um fundo grande e vender caro. Enganar o consumidor. Sabe o que é que eu achei? Que houvesse assim, um acordo de cavalheiros, assim. Todo mundo sabe que o vinho, que eu acho que essa área de vinícola, de vinhos, é tão séria, é tão nobre. E que É, aí mas eu. tem muita fraude. Tem Tem, mesmo. tem muita fraude. Por exemplo, tem vinícola que ao invés de passar um vinho por barrica, fermenta o vinho com um monte de pedaço de madeira dentro para mascarar um aroma de barrica. É mesmo. Existem pesquisas atualmente para baratear o uso de barrica através de chips de carvalho. Só que esses chips de carvalho são chips selecionados. Isso são pesquisas sérias. Ah, isso pode. Isso é pesquisa séria. Entendi. Existem os mais puristas não gostam dos chips, mas existem pesquisas para desenvolver os chips, para aplicar os chips e ter um resultado mais barato que a passagem por barrica de carvalho. Mas se você fermentar com um monte de ripado dentro do tanque, isso aí não é legal. É por isso que a gente tem que comprar vinho de local sério, né? Assim, Sim, de supermercado, porque a gente não tem acesso ao fabricante. E não. aí é que entra a seriedade do intermediário, De quem né? está vendendo aqui na ponta para o consumidor. Por isso que muitos locais hoje em dia têm um sommelier. Ou tem uma pessoa que entende de vinho para poder indicar para o consumidor. É.